Bem, vamos falar do segundo workflow que eu entendo que é uma ótima opção para você, ok? Você que é aí arquiteto, estudante de arquitetura ou de engenharia, enfim, que eu entendo também serve, tá? As dicas de workflow que estou passando aqui, compartilhando com vocês, também serve para quem aí, no caso, está se formando em design, né? Seja de ambientes ou de produtos, tá? Indiferente. Blender, exatamente, é o programa gratuito mais utilizado no mundo, tá? Então, só vou deixar claro para você. Exige quase nada da máquina. No vídeo anterior, eu passei a dica de um workflow que exige uma máquina mediana, uma máquina boa, né? Não precisa ser excelente, top de linha, mas uma máquina boa. Eu tinha passado no workflow anterior. Se você não viu o vídeo, acessa o último vídeo, tá? Onde eu passo a dica em relação ao primeiro tipo de workflow. Eu passei Revit, passei Max e passei Twinmotion. Agora, como todos esses com opções gratuitas. Agora vamos falar da segunda opção de workflow. Nessa segunda opção eu defendo o Blender como ótima opção para você estar aí fazendo a parte de modelagem, por exemplo, de móveis planejados e até mesmo a parte de estrutura. Ok? Se você sentir falta da documentação, então eu te aconselho Revit com Blender. O Revit você já sabe, a partir da topografia do terreno, você consegue não só erguer a estrutura, a partir da planta baixa, você desenha a planta baixa, ele cria a extrusão, né? Você consegue criar as formas de acesso, consegue criar as camadas, os cortes, tudo bonitinho, bababá. E aí o que acontece? Óbvio, em termos de modelagem de mobília, tudo bem, o Revit tem vários blocos gratuitos lá, mas se você precisar fazer um ambiente personalizado em termos de móveis, aí eu te aconselho o Blender. Então você faz todo o projeto no Revit, mas com relação à parte de personalização de itens, acessórios e mobília, tem o Blender, e o Blender também já tem inúmeros blocos gratuitos na internet, assim como o 3D Max, tá? Então não é falta aí de onde extrair conteúdo, de forma prática você consegue fazê-lo. E a composição disso, digamos que você quer fazer um ambiente com simulação, eu te aconselho ao Unreal Engine, tá? Não só é a tecnologia mais utilizada no mundo para arquitetura, como também para simulação de ambientes, porque você vai pegar o seu projeto através do formato FBX, tá? O vulgo FBX. Você vai exportar do Revit para o 3D Max o projeto no seu tamanho real, ok? E vai pegar o que você fez no Blender, né, em termos de personalização de itens, acessórios, móveis, planejados, etc. Manda também para o Max e eles vão se encaixar perfeitamente. Na verdade, para o Max não, corrigindo, para o Unreal Engine. Aí você manda tudo isso. Então eu mando o projeto vindo do Revit para o Unreal Engine, bem como também o que eu fiz no Blender. Chegou na Unreal Engine, eu consigo aplicar lá materiais realistas, no caso substâncias. O Unreal tem o Quixel, tem o Substance Design integrado com inúmeros blocos, tem iluminação global realista. Na Unreal você consegue criar a partir do mesmo projeto, você faz uma vez e consegue fazer com que esse projeto seja utilizado em diferentes plataformas. Realidade aumentada, realidade virtual, navegação em mobile ou computadores, então você vai conseguir também utilizar a sua maquete interativa e realista, tanto em dispositivos como computadores, como também smartphones e tablets, ok? Além disso, vale frisar que também você consegue publicar o seu projeto para ser navegado a partir de nuvem, ou seja, de um servidor, para que o seu cliente só acesse o navegador e navegue tranquilamente. Você vai conseguir criar personalização e interação em tudo. Personalizar, você vai conseguir criar um aplicativo que personalize tudo, tipo personalizar piso, azulejo, móveis, iluminação, abrir porta, fechar, ver a transição de pessoas, conseguir inserir blocos de veículos. A Unreal Engine possui inúmeros blocos que vão desde, por exemplo, uma textura simples até uma cidade inteira. Sim, você tem bairros, você tem cidades, você tem mobília, pessoas, veículos, etc. E a Unreal Engine ela é totalmente gratuita. Essas três opções que eu passei são gratuitas. No caso, o Revit, ele tem a versão gratuita, educacional, que tem 3 anos de licença e pode ser renovada. Basta você baixar uma versão posterior. E então o Revit você consegue gratuitamente, o Blender é 100% gratuito e a Unreal Engine também. Então esse segundo workflow ele é interessante por conta disso. Curva de aprendizado. A curva de aprendizado, por conta da Unreal Engine, ela vai levar um pouquinho mais de tempo da Unreal e do Blender, não vou mentir. Tá? Por exemplo, o Revit você consegue aprender em uma semana. O Blender vai precisar aí de um mês. E a Unreal Engine também. Então, só que eu acho que vale a pena, porque se você souber organizar o seu tempo, estudar pelo menos 1 hora por dia,
de forma constante, 2 meses e meio a 3 no máximo você consegue dominar esses 3 programas. Óbvio que dominar é fazer o que você precisa. A gente sempre aprende, né? No dia a dia, todos nós aprendemos muito mais com a prática, né? A prática que leva à perfeição, que leva realmente a você se tornar um expert. Mas o suficiente, em 3 meses no máximo, você aprende o suficiente para poder fazer os seus projetos de forma não só profissional, mas relevante e interessante. Aí você fala, duvida, acesse aqui abaixo não só projetos de alunos nossos que em uma curva de aprendizado de um mês chegaram a fazer várias maquetes, vários projetos fotorrealistas e para clientes deles, não era para ficar bonitinho, mas para clientes deles. Então eu vou deixar algumas referências de projetos de alunos nossos aqui abaixo, tanto arquitetos quanto arquitetas, tá? E também eu vou deixar abaixo aqui o link gratuito do curso para maquete eletrônica de Unreal Engine gratuito, do Autodesk, Revit e do Blender, tá, ok? Então, muito obrigado por permitir compartilhar essa dica com você. Esse é o segundo workflow gratuito, tem um terceiro, né? Eu passei o primeiro, esse é o segundo e tem um terceiro. Então já sabe, se inscreva aqui justamente para poder você ser alertado em relação ao terceiro workflow, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, até mais.